Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos revisitar um momento chave na história da tecnologia. Especificamente, como a informática começou a mexer com as bibliotecas e centros de documentação. E a gente vai fazer isso olhando um material lá de 1990. A gente está mergulhando nos trechos do livro A Informática na Biblioteconomia e na Documentação, do Roberto Barsotti. Pensa só. Em 1990, ele explicando computação básica para profissionais que estavam vendo o mundo deles mudar, assim, muito rápido. A nossa missão aqui é mais desenterrar as ideias legais, sabe? Talvez até umas coisas meio surpreendentes desse material histórico. Queremos entender os desafios, as novidades daquela época e ver o que ainda bate com hoje. Certo? Vamos lá desembrulhar isso. É curioso, né? O Barsotti já começava tentando, acalmar os bibliotecários. Exato. Ele fez questão de dizer logo de cara, olha, um bibliotecário não precisa virar programador ou analista de sistemas para fazer bem o seu trabalho. Isso era importante, né? Dava um alívio numa época de, imagino, muita apreensão. Sim, com certeza. Mas claro, logo em seguida ele já puxava. Precisava entender os conceitos, ter bom senso, espírito crítico. Isso sim era fundamental para usar a ferramenta nova direito. Era um equilíbrio delicado que ele já sacava ali atrás. E para ajudar a entender essa ferramenta, ele faz um passeio histórico, começa lá atrás, ábaco, logaritmos, mas onde que essa história engata mesmo com o que a gente pensa como computação e informação em biblioteca? Boa pergunta. Olha, ponto de virada talvez seja quando surge a ideia de guardar instruções de forma física. Pensa nos cartões perfurados do Jacquard, lá no século XIX, para controlar tear. Aquilo inspirou direto o Charles Babbage. Ah, a máquina analítica. Isso. A máquina analítica dele já tinha a lógica de um computador moderno. Entrada, processamento, memória, saída. Mas a aplicação prática mesmo que decolou vem um pouco depois. Com Herman Hollerith, no Censo Americana, né? Aqueles cartões de novo. Exatamente. Hollerith usou os cartões para tabular os dados do censo de 1890. E o resultado foi, assim, impressionante. Processaram dados de mais de 60 milhões de pessoas num tempo muito menor que o censo anterior, que levou quase 8 anos. Nossa, 1/3 do tempo, acho que eu li em algum lugar. Por aí. E isso não só provou que dava para automatizar dados em massa, como levou à fundação da empresa que depois virou a IBM. Daí para frente, especialmente com a pressão da Segunda Guerra, a gente viu máquinas como a Z3 na Alemanha, a Mark I nos Estados Unidos. Até chegar no ENIAC, em 45, o primeiro que era eletrônico mesmo, com válvulas. Os números são meio absurdos, né? 30 toneladas, 1.400 metros quadrados, 18 mil válvulas. Imagina programar aquilo conectando cabo em painel. Devia ser uma loucura. Ah, era super complexo, mas foi o marco zero da computação eletrônica. E a ideia genial de guardar o programa na própria memória do computador, que atribuem ao von Neumann, veio logo depois e simplificou muito. Abriu o caminho para a evolução que o Barsotti descreve nas gerações, sabe? Essas gerações parecem um pouco as versões de celular hoje em dia, né? Cada uma mais rápida, menor. Ah, é uma boa analogia, sim. A primeira geração, ali nos anos 50, era das válvulas. Trambolhos enormes, caríssimos, lentos. Coisa de milissegundos para fazer uma operação. Milissegundos. Lento pra gente hoje. Pois é. Aí a segunda geração, fim dos 50 e início dos 60, trouxe os transistores. Aí já ficou menor, mais rápido, microsegundos, e surgiram as primeiras linguagens de programação mais simbólicas, não só código de máquina. Depois veio a terceira geração, meados dos anos 60, circuitos integrados e a multiprogramação, que era poder rodar vários programas meio que ao mesmo tempo. A velocidade pulou para nanosegundos. E a quarta geração, que para o Barsotti é dos anos 70 até a época do livro, 1990, foi a da integração em larga escala, o LSI. Isso é que tornou possível os micros, as redes e velocidade de picosegundos. Caramba, a evolução foi muito rápida. E ele chegou a prever uma quinta geração. O que ele imaginava para o futuro, lá de 1990? Sim, e aqui tem um achado bem interessante, olha só. Ele já falava em inteligência artificial, robótica, máquinas focadas em raciocínio e, pasme, computadores orgânicos,
com microprocessadores biológicos. Computadores orgânicos. Uau! Isso em 1990? Sim, mostra como os conceitos base já estavam ali inspirando umas visões bem futuristas mesmo naquela época. Incrível. Ok, então temos as máquinas evoluindo. Aí o Barzotti faz aquela distinção clássica. Hardware, a parte física, e software, os programas. Como ele organiza o hardware? Ele usa a estrutura funcional básica, né? Unidades de entrada, por onde os dados chegam, a unidade central de processamento, os veículos de dados. O cartão perfurado ainda existia, mas já estava meio em baixa. Um ponto bem curioso é a fita de papel perfurada. Muitas bibliotecas usavam umas máquinas tipo a Flexowriter para duplicar a ficha catalográfica, sabe? E essas máquinas geravam fitas de papel. Sei, lembra dessas fitas. E o mais legal, algumas bibliotecas pegaram essas fitas antigas e usaram como ponto de partida para a automação. Foi uma bela demonstração de adaptação, de aproveitar o que tinha. Que sacada. Muito bom isso. E depois vieram as mídias magnéticas, certo? Isso. Primeiro as fitas magnéticas. Só que elas armazenavam os dados em sequência, né? Para chegar numa informação no meio, tinha que ler tudo desde o começo. Aí vieram os discos magnéticos, que permitiam acesso direto. Bem mais rápido, mais flexível. Ah, sim. O acesso direto muda tudo. Totalmente. Mas a grande estrela da época, que o Barzotti destaca assim, com bastante entusiasmo, eram os discos óticos. O CD-ROM. O CD-ROM. Hoje parece tão trivial, né? Mas imagino o impacto daquilo na época. Foi enorme. E a chave não era só a capacidade de guardar muita coisa para a época, era a autonomia. As bibliotecas podiam ter bases de dados inteiras ali no próprio local, sem depender daquelas linhas telefônicas caras e instáveis para acessar remotamente para fazer o teleprocessamento. Entendi. Podia pesquisar ali mesmo. Exato. Pesquisar bases complexas ali na hora. Isso mudou o jogo, o processo de informação. Claro, também tinha leitura de documento por Micker ou CR, mas o CD-ROM foi, assim, revolucionário para a biblioteca. Entendi. E o cérebro da máquina, a OCP? Como ela funciona nesse fluxo todo? Bom, a USP, a Unidade Central de Processamento, tem basicamente 3 partes. A Unidade Aritmética e Lógica, a UAL, que faz as contas e as comparações. A Unidade de Controle, a UC, que é tipo a maestrina, busca as instruções da memória e coordena tudo. E a memória principal, a UMP, ou RAM, que é onde fica o programa que está rodando e os dados que estão sendo usados naquele momento. Certo. O fluxo básico é mais ou menos assim. A UC busca uma instrução lá na UMP, tipo, ler dados da fita. Aí ela comanda a unidade de entrada, os dados vão para a UMP. A UC manda a UAL processar, tipo, somar esses números. O resultado volta para a UMP. E aí a UC manda para a unidade de saída, tipo, imprimir o resultado. Faz sentido, um fluxo lógico. Mas como que a máquina entende letra, número, se tudo é eletrônico? Aí entra o binário, né? Exatamente. Como os componentes eletrônicos têm 2 estados estáveis, ligado ou desligado, magnetizado ou não magnetizado, tudo lá dentro é representado por combinações de 0 e 1. A menor unidade é o bit, né? Binary digit. Certo. O Barzotti usa uma analogia ótima. Imagina umas torneiras. Uma torneira só tem 2 estados, aberta ou fechada, 0 ou 1. Se você tem 2 torneiras, já tem 4 combinações. 00, 01, 10, 11. Com 8 torneiras, ou seja, 8 bits, você tem 2 na 8ª potência, que dá 256 combinações possíveis. Aí já dá para representar todas as letras, números, símbolos que a gente precisa. Legal essa analogia da torneira, e para todo mundo falar a mesma língua, criaram uns códigos padronizados com esses bits. Quais que o Barzotti menciona? Ele cita o BCD, Binary Coded Decimal, que era um código mais antigo de 6 bits. Mas o principal mesmo era o byte, de 8 bits. Com 8 bits surgiram padrões importantes como o ABCD, que era muito usado pela IBM, e o ASCII, que acabou se tornando mais universal. ASCII. Esse a gente ouve até hoje. Sim.
Ter 8 bits deu mais fôlego, 256 caracteres diferentes. E permitia uns formatos mais eficientes também, tipo o compactado, onde 1 byte podia guardar 2 dígitos numéricos em vez de um só. Ele também menciona o hexadecimal, não como um código interno da máquina, mas como um jeito mais curto e legível para gente, para humanos, representar aqueles dados binários compridos. Ah, entendi a lógica. E como esses bytes todos se organizam para formar algo útil, tipo, sei lá, uma ficha catalográfica dentro do computador? Aí entra a hierarquia dos dados, que ele explica bem. Uma ou mais bytes formam um campo. Pensa no campo autor ou título. Campos que se relacionam formam um registro, que seria a ficha completa de um livro, por exemplo. O registro é a ficha toda. Isso. Um monte de registros juntos formam um arquivo, tipo o catálogo inteiro. E arquivos que se relacionam podem formar um banco de dados. O ponto crucial que o Barsotti levanta é a importância de definir bem os campos desde o começo. Pensar em como a informação vai ser recuperada lá na frente, como vai ser usada. Um planejamento essencial. Faz todo sentido. Ele também cita rapidinho umas formas de organizar esses arquivos no disco. Sequencial, sequencial indexada, direta, particionada, cada uma com suas vantagens para diferentes tipos de acesso aos dados. Falando em planejamento, o Barsotti viu o desenvolvimento de sistemas para biblioteca como algo diferente da automação comercial normal. Sei lá, tipo folha de pagamento. Sim, ele batia nessa tecla. Dizia que era mais complexo, menos padronizado, as necessidades de busca, de recuperação da informação bibliográfica eram bem específicas. Mas ele notava uma coisa boa. O diálogo entre bibliotecários e analistas de sistemas estava melhorando lá em 1990. Ah, que bom. É. Os bibliotecários estavam começando a entender melhor a tecnologia e os analistas, por outro lado, entendendo melhor as necessidades das bibliotecas. Essa ponte era fundamental para a coisa funcionar direito. E ele chegou a propor um método, um passo a passo para criar esses sistemas. Imagino que não era só ir na loja comprar um software e instalar, né? Longe disso. Ele detalha um processo com 11 passos. E é impressionante ver como parece com as metodologias de desenvolvimento de software que a gente usa até hoje. Mostra uma maturidade de pensamento bem grande já naquela época. Quer ver? Mandei. Olha só. 1. Saber o que se quer. Definir objetivos claros. 2. Estudar o sistema atual, o manual, ver pontos fortes e fracos. 3. Fazer uma análise detalhada, observar, entrevistar, documentar, ver exemplos de outros lugares. 4. Fazer o projeto geral, um fluxograma macro e conseguir a aprovação. Até aí, bem lógico. 5. Projeto detalhado, desenhar telas, relatórios, fluxos de operação, definir o processamento. 6. A programação em si, escrever o código. 7. Testes. Ele enfatiza. Testes rigorosos. 8. Planejar a implantação. E aqui ele destaca: treinar o pessoal é crucial e motivar também. Motivar a chave, senão ninguém usa direito. Exato. 9. Fazer uma implantação teste, rodar num ambiente controlado, acompanhando de perto. 10. A implantação definitiva, e muitas vezes rodando em paralelo com o sistema antigo por um tempo, para garantir. E 11. Documentação completa, fundamental para manutenção e futuras mudanças. Uau, bem completo mesmo. E na prática, se no dia a dia da biblioteca, onde esses sistemas brilhavam mais, quais áreas ele destaca? Ele detalha algumas aplicações principais. Na aquisição, por exemplo, dava para ter um cadastro de fornecedores, registrar os pedidos, e o sistema podia até gerar automaticamente cartas de reclamação para itens atrasados. E, claro, integrar com controle de pagamentos. Prático. E a catalogação? Deve ter sido um alívio não precisar mais ficar batendo tanta ficha na máquina de escrever. Com certeza. A ideia era essa: inserir os dados uma vez só, num arquivo central, e a partir dele gerar saídas em vários formatos. As próprias fichas, se ainda precisasse, listagens impressas ou até microformas, usando uma tecnologia chamada COM, Computer Output Microform. Microformas. Interessante.
Mas o Barsotti levanta um desafio interessante das listagens impressas. Como manter atualizado? Imprimir só os suplementos com as novidades ou gerar a lista inteira de novo periodicamente? Era uma decisão de logística e custo importante na época. O sistema também podia gerar índices permutados automaticamente, tipo KWWiki, Keyword in Context, que ajudava a achar livros pelo título. E a circulação? O empréstimo de livros? Imagina o ganho de controle ali. Foi uma das áreas de maior impacto visível para o usuário, né? Registrar empréstimo, calcular a data de devolução, identificar atraso, gerenciar a fila de reserva, tudo automático. E o mais importante, a possibilidade de gerar estatísticas de uso do acervo. Isso é ouro? Exatamente. Saber o que realmente estava sendo lido era uma informação valiosa para o desenvolvimento das coleções, coisa que era muito difícil fazer manualmente em larga escala. Total. Saindo um pouco dessas rotinas mais, digamos, administrativas, ele entra na parte de documentação automatizada mesmo, tipo indexação, recuperação. Como ele via a indexação automática naquela época? Ele apresentava como uma alternativa à indexação manual, que dá um trabalhão, né? Descrevia duas abordagens principais. Uma sem tesauros, que basicamente usavam antidicionário, uma lista de palavras comuns para ignorar, tipo artigo, preposição, e contava a frequência das palavras que sobravam para definir os termos de indexação. Entendi, pela frequência. Isso. E a outra abordagem era com tesauros. Aí, as palavras do texto eram comparadas com uma lista de termos controlados, um vocabulário já definido. Ele também discutia se era melhor indexar só o título, ou o resumo, ou o texto completo do documento, pesando o custo e a profundidade da indexação. E na recuperação, a hora de buscar informação. Aqui ele traz aquele conceito clássico do Cyril Cleverdon, o equilíbrio entre pertinência e exaustividade. Pertinência é trazer documentos relevantes. Exaustividade é trazer todos os documentos relevantes sobre aquele assunto. Eita, esse é o dilema eterno, né? Até hoje. O Barsotti já dizia que uma boa recuperação dependia de 3 coisas: conhecer bem a coleção, conhecer o software de busca e, crucialmente, saber formular bem a pergunta. Peraí, então essa tensão entre achar só o que interessa versus achar tudo que existe sobre o tema já era uma questão formalizada, discutida em 1990 no contexto desses sistemas? Totalmente. E para formular bem a pergunta, ele descreve as estratégias de busca. Combina termos usando os operadores booleanos e ou e não, os básicos, mas também operadores contextuais para indicar proximidade, adjopa, adjacente, near, próximo, with na mesma frase, same no mesmo parágrafo. Nossa, já tinha essa sofisticação toda. Sim, operadores relacionais também, igual, maior que, menor que, e até especiais como mask ou root, para buscar variações de palavras, tipo biblioteque, para achar biblioteca, bibliotecário, biblioteconomia. Mencionava o uso de parênteses para controlar a ordem das operações lógicas e diferenciava 2 tipos de busca. A retrospectiva, que é uma busca pontual sobre o que já existe, e a DSI. DSI. O que era isso? Disseminação seletiva da informação. Era basicamente um serviço de alerta. O usuário definiu um perfil de interesse, termos, autores, assuntos, e o sistema rodava esse perfil periodicamente sobre os novos documentos que entravam na base. Aí enviava as novidades relevantes para aquela pessoa. Tipo um alerta do Google Scholar de hoje, só que em 1990. Exatamente. Um precursor direto desses serviços de alerta que a gente tem hoje. Bem visionário. Fascinante. Ele chega a citar exemplos de sistemas reais daquela época aqui no Brasil? Cita sim. Ele descreve o ILS, Integrated Library System, do IEA, que era um Instituto de Energia Atômica, hoje é o IPEN, implementado por volta de 1968. Um sistema pioneiro aqui e integrado, cobria aquisição, catalogação, circulação. 1968? Bem no começo mesmo. Sim. Funcionava principalmente em lote, processando grandes volumes de dados de uma vez, o chamado batch. Mas já tinha alguns terminais online para fazer empréstimo.
A descrição que ele faz mostra bem a complexidade desses primeiros sistemas. Ele também menciona o videotexto. Videotexto. Lembro disso. Usava a TV e o telefone. Que potencial ele via naquilo para as bibliotecas? Ele via como uma via de mão dupla, sabe? As bibliotecas poderiam usar o videotexto para oferecer consulta ao catálogo, para divulgar notícias, eventos, mas também poderão ser fornecedoras de informação para o sistema, colocando seus próprios conteúdos lá. Era uma visão interessante de interatividade e disseminação da informação, usando a tecnologia que estava disponível ali nos anos 80. Legal. E olhando para o futuro, lá de 1990, o que o Barsotti previu? Ele acertou muito. Olha, acertou bastante coisa. Previu a entrada automatizada de texto completo, tipo OCR avançado, o aumento massivo da capacidade de armazenamento, tanto óptico quanto magnético, o surgimento de bancos de dados multimídia integrando texto, imagem, som. Multimídia já naquela época. Sim, algo que demorou um pouco para engrenar de verdade, mas chegou. Previu interfaces mais amigáveis, ele até menciona sistemas especialistas para ajudar na busca, terminais melhores e mais baratos, processamento paralelo para dar mais velocidade e redes de comunicação avançadas como fibra ótica. Uma visão bem precisa em muitos pontos, né? Nossa, muito precisa mesmo. Então, o que a gente tira disso tudo? Revisitar o Barsotti 1990 é mais do que só uma aula de história da tecnologia, né? É perceber como as questões fundamentais continuam aí. A sobrecarga de informação, a busca por sistemas que conversem entre si, a interface com o usuário, aquele equilíbrio entre automação e o conhecimento humano do bibliotecário. Exato. Tudo isso continua super na pauta, só que agora a gente discute com ferramentas como IA generativa, por exemplo. Perfeito. E talvez o pensamento final mais forte que fica dessa leitura do Barsotti seja justamente aquela recomendação lá do início. A necessidade de bom senso e espírito crítico ao lidar com a tecnologia na informação. As ferramentas mudam, cartão perfurado, CD-ROM, nuvem, IA, mas a pergunta central continua. E talvez seja até mais aguda hoje. Como é que a gente garante que essas ferramentas que são cada vez mais poderosas, até meio autônomas, sirvam de verdade para aprofundar o acesso, a compreensão, a crítica do conhecimento? E não só para acelerar um fluxo de dados que a gente mal consegue processar, sabe? Exato. E o que significa bom senso e espírito crítico quando a própria tecnologia pode gerar informação, pode argumentar, pode até parecer que entende. Fica aí a reflexão, né? Com isso, a gente encerra nossa análise de hoje. Obrigado pela companhia nesta viagem ao passado e também ao presente da informática na biblioteconomia.